fala conosco nesta manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz. Bendito seja o teu nome. Ser conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Então tome assento, querido. Diga vivendo debaixo das promessas de Deus. Agora você vai falar com fé. Diga vivendo debaixo das promessas de Deus. As promessas são herança. As promessas de Deus, elas são heranças para nós. E as promessas são para os filhos. As promessas são para os filhos. Então a igreja, ela caminha debaixo das promessas de Deus. Agora, para alcançar as promessas de Deus, nós temos alguns princípios a serem cumpridos. Primeiro, crermos na promessa. Amém? Porque Deus não trata com o incrédulo. Então, quando nós passamos a crer na promessa ou nas promessas, aleluia, nós começamos a viabilizar o cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus prometeu. E às vezes pessoas questionam, por que Deus prometeu? Eu ouvi Deus falar, eu sei que é Deus, e ainda não se cumpriu, demora tanto. Quem sabe, falta um pouco mais de fé, de crer no sobrenatural de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, a herança que nós recebemos é uma herança eterna de Cristo e uma herança humana para a terra através de Abraão. As nossas promessas humanas, elas estão presas a Abraão, porque nós somos filhos de Abraão, porque somos filhos da fé. Agora, concernente às promessas eternas, Abraão não nos pôde dar, somente Yeshua, ele trouxe as promessas eternas, para começarmos a vivê-las aqui nessa terra. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Então, queridos, é muito importante nós nos apercebermos das promessas de Deus. Mas sabemos que as promessas só se cumprem quando exercitamos a fé. Quando nós cremos no Deus da promessa, a promessa acontece. Mas esse texto eu quero aqui ministrar essa palavra que essa semana, ontem, se não me engano, estava lendo essa parte de Gênesis. Esse texto começa com uma situação muito difícil, aonde a Bíblia diz que havia fome em toda a terra. Diga, havia fome naquela região. Glória a Deus. E aí vem a escassez, vem a dificuldade. Mas é interessante que quando olhamos para a palavra de Deus, analisando aqui, segundo o Senhor, nós vemos que Isaac, ele não conquistou nada. Ele viveu a promessa. Abraão conquistou, Jacó conquistou, mas Isaac não conquistou. Ele viveu a essência da promessa, a graça da promessa, a bênção da promessa. Isaac, na Bíblia, dentro da tipologia bíblica, ele representa nós os crentes, os salvos em Jesus Cristo, que vivemos a promessa do eterno na terra. A nossa diferença nesse mundo são as promessas. Diga, a minha diferença ou as minhas diferenças para com o mundo são as promessas de Deus. Então Deus, ele derramou sobre nós as suas promessas. E a Bíblia diz que esse Deus, ele é fiel para cumpri-las, cumprir todas as suas promessas. Então houve uma grande fome. É interessante que alguns detalhes nesse mesmo versículo diz que essa escassez, essa fome já tinha ocorrido no passado. Amém?
No tempo de quem? De Abraão, seu pai. Então, Isaac já tinha ouvido o testemunho do seu pai sobre aquela grande fome que seu pai passou. Amém? Sendo que ele não havia ainda nascido, depois que Isaac veio a nascer. Então, certamente Abraão contando as suas experiências para o seu filho, a experiência de fé, do seu relacionamento com Deus, certamente Abraão compartilhou com Isaac esse tempo de escassez. Amém? Mas interessante, aonde foi parar Abraão quando teve fome na terra? Alô? Abraão, ele foi para o Egito. Ele foi para o Egito e ali no Egito ele teve muitas dificuldades. Logo na chegada, ele teve que criar uma estratégia, porque ele tinha medo que alguém roubasse a sua esposa. Amém ou não amém? Então, dentro da tipologia bíblica, o Egito representa o mundo. De uma das traduções de Egito, o Egito é lugar de trevas. Na Bíblia, o Egito representa o mundo. E Deus disse para Moisés: Moisés, nenhuma unha minha do meu povo ficará no Egito. Que expressão interessante de Deus. Nenhuma unha ficará do Egito. Todos serão libertos e livres do Egito. Então agora, a Bíblia diz que aquela mesma fome ocorrera no passado, no tempo de Abraão. E Abraão tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Ir para o Egito. E para o Egito significa voltar aos moldes antigos que nós tínhamos quando não tínhamos ainda Jesus. Amém? Eu vi um testemunho no rádio essa semana, não sei se você viu, muito interessante. Essa irmã está com muita dificuldade financeira e ela orou. Eu gostei da sinceridade dela. Ela orou e disse: olha, Senhor, eu vou comprar esse bilhete aqui e o Senhor unge esse bilhete. E aí ela comprou o bilhete da loteria. Mas antes ela tinha R$1.000 na conta e ela fez, a gerente fez uma aplicação, não sei como, e aí, quando estava aproximando a hora do concurso, para saber se ela ia ganhar ou não, Deus disse: rasga e joga fora. Rasga esse bilhete e joga fora. E ela ouviu a voz de Deus. E ela rasgou aquele bilhete. E depois, 1 ou 2 semanas após ela tomar essa atitude, a sua gerente convidou para ir ao banco. E ela tinha uma soma muito maior do que ela pensava em receber. Nós não podemos usar as estratégias do Egito. A estratégia do Egito é para vencidos. Nós usamos as estratégias de Deus. Você pode dizer amém? Então Abraão tomou uma decisão meio equivocada. Ele foi para o Egito. E ali já começou, porque Sara era sua meia parenta. Sara, mais ou menos, era sua prima. Não é? Então ele disse a ela: não é minha esposa, é minha irmã. Glória a Deus. E agora, com Isaac, voltando ao nosso assunto dessa manhã, o Senhor apareceu a Isaac e disse: Isaac, não desça ao Egito. Ou seja, Isaac, não proceda da mesma forma que seu pai procedeu. Não desça ao Egito. E certamente Isaac já tinha ouvido do seu pai, como já falamos. Amém? E aí, ele percebeu, ele entendeu que para Deus realizar as promessas sobre a sua vida, ele não poderia voltar ao Egito, ir para o Egito. Ele tinha que ficar na terra que Deus mandou que ele ficasse. Fique na terra que eu te indicar. Glória a Deus. Essa fique na terra aonde eu te indicar
para nós hoje significa: fique no centro da minha vontade. Alguns episódios na Bíblia, mesmo no Velho Testamento, nos fala sobre fome. E de um texto que muito chama a atenção para esta hora, é o texto de Ruth, capítulo 1. Quando Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion moravam em Belém. A palavra Belém significa casa do pão, Bethlehem, casa do pão. Por causa disso que Jesus nasceu em Belém, ele é o pão da vida. Então, queridos, havia uma grande fome em Israel. Havia fome. E esse homem com seus 2 filhos e sua esposa resolveram ir para Moabe, onde ele nunca deveria ter ido. Amém? Glória a Deus. Ruth, capítulo 1. E que desgraça. A Bíblia diz que, chegando ali, eles se estabeleceram, começaram a trabalhar. Parece que tudo ia bem, de repente o pai morreu. Segundo, Malom morreu, Quilion morreu, ficando 3 viúvas, sem dinheiro, sem graça e sem direção. Chegando Noemi a dizer: eu não quero que me chames mais de Noemi, mas de Mara, porque eu sou uma mulher profundamente amarga. Porque tudo isso aconteceu naquela família, porque eles saíram do centro da vontade de Deus. Deus não trabalha por conveniência. Deus não age por circunstância. Deus age por propósito. Você pode dizer amém? Ou você não está entendendo? Então Deus não age por circunstância. Amém? Deus age... Obrigado, Arão. Ave de Belém? Amém. Então, Deus não age por circunstância. Deus age por propósito. Isso quer dizer que a fome também pode bater à porta de uma pessoa que tem as promessas. A dificuldade, a dor, a tristeza pode bater na nossa porta, querido, porque nós aceitamos a Jesus, mas continuamos a ser humanos. Que bênção, né? Diga: eu sou humano. Eu sou humano. Porque Jesus vem buscar os humanos que crê no nome dele. E ele se fez humano, né? Se fez homem. Então aqui, isso não desça ao Egito. Às vezes, diante das circunstâncias, das dificuldades que nos assediam, os problemas, a tendência humana é ir para o Egito. Ir para a conveniência do mundo. E aqui Deus asseverou: não desça ao Egito, fique no lugar que eu vou te colocar, que eu te coloquei. Porque quem coloca sou eu, quem remove sou eu, diz o Senhor. Glória a Deus. Porque se o lugar que eu estou não é de Deus, Deus não colocou, eu quero cair fora hoje. Tudo que temos, que somos, procede das mãos do eterno Deus. Você pode dizer amém? Então aqui, ele diz: olha, habita nessa terra da fome. Habita nessa terra da fome. Eu estarei contigo e te abençoarei. E agora ele disse: não vá para o Egito, não tome a decisão do seu pai. E agora no versículo 3 e 4, Deus faz a mesma promessa que fez a Abraão. Ou seja, Deus ratifica, reitera a mesma promessa que ele fez para o seu pai. O que Deus está falando com Isaac? Isaac, a mesma promessa que eu dei para Abraão, seu pai, está sobre a sua cabeça, está sobre a sua vida, porque essa promessa é uma promessa de descendência. Você pode dizer amém? Nós somos a descendência mais feliz dessa terra. Nós somos a descendência de Abraão. Nós somos a descendência de Jesus. Glória a Deus. A nossa descendência foi formada nos céus, querido. E aqui ele diz: olha, eu abençoarei você, porque eu estou reiterando tudo que eu ministrei e falei a Abraão, seu pai. Você está recebendo hoje, amém,
a graça dessa promessa. Você hoje está recebendo a virtude dessa promessa, o poder dessa promessa, a bênção dessa promessa. Porque Abraão me obedeceu, cumpriu a promessa, foi um homem vitorioso, e você viverá, andará, conquistará debaixo da mesma promessa. Então, querido, diante de Deus nós temos as promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, mas a primeira coisa é saber se estamos no centro da vontade de Deus. Se aquilo que estamos fazendo agrada ao Senhor, glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Amém, querido? Então, algumas coisas eu quero olhar com você nesse texto. Amém? É interessante que eu só quero te esclarecer que você vai ver aqui, Abimeleque aqui. E mais de 100 anos atrás, Abimeleque de novo com Abraão. Abimeleque era uma titularidade, amém? Do rei. Assim como houve os Césares. Então César não era uma pessoa. César era uma titularidade de poder de Roma. Amém, querido? Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Então Abimeleque era uma titularidade. Não é quer dizer que o mesmo Abimeleque que estava lá com Abraão está aqui agora. Eu creio que certamente ali estava um homem que tinha a titularidade sobre ele, sobre o seu reino. Então agora, glória a Deus, nós vamos olhar aqui no verso 12 em diante. Semeou Isaac naquela terra. Nós estamos falando de terra de fome, terra de escassez, terra de dificuldade. Você sabe que quando se semeia-se o inteligente agricultor o melhor grão para colhermos a melhor colheita. E aí a Bíblia diz que mesmo nesse tempo de fome, Isaac semeou na terra, naquela terra, na terra de Gerar. É interessante, queridos, que você vai ver aqui no versículo 8 em diante, você vai ver das fraquezas de um homem. Nós não temos as promessas de Deus, não somos, amém, veículos da promessa de Deus, não porque nós sejamos bons, sejamos perfeitos. Você veja bem que agora a situação se repete. Assim como Abraão mentiu no Egito, e agora Isaac faz a mesma coisa. Ele pensou, poxa, eles vão ficar com a minha mulher. Porque a palavra Rebeca, a Bíblia diz que a Sara era muito linda. Quando a Bíblia fala que a pessoa é linda, que é linda. Quando diz que é feia, porque é feia mesmo. Quando diz que é rico mesmo. Não é? A Bíblia não esconde nada de ninguém. E aqui a Bíblia diz que Isaac tinha uma mulher bonita. Glória a Deus. Amém ou não amém? A palavra Rebeca significa a mulher que atrai o homem pelos cabelos, no hebraico. Ela era uma mulher bonita. E agora diz, poxa, esse povo aqui não conhece Yahvé, não conhece o nosso Deus. Olha, ela é minha irmã. Por que eu estou relatando essa situação? Não para denigrir a imagem daquele que já foi Isaac, amém? Está esperando o toque da trombeta de Yeshua para ressuscitar. Mas é interessante, querido, que aqui nós vemos que Isaac era um homem que tinha falhas. Diga, falhas. Um homem que tinha dificuldades. Então, quer dizer para você, nós somos abençoados. Nós recebemos as promessas independente das nossas falhas. Isso não nos dá,
não nos dá autoridade para pecar, nem vivermos nas falhas. Mas é bom nós sabermos dessas coisas, porque a promessa não é meritória, não há mérito nenhum em nós, é graça de Deus, é graça do Senhor. Tanto que ele alcançou Abraão, de Abraão passou para Isaac. Eu creio na geração de crentes, na geração apostólica. Nós somos geração apostólica. A nossa geração foi levantada para conquistar a terra, porque a Bíblia diz que Deus visita a nossa geração, até 1000 gerações para nos abençoar. A nossa geração é uma geração abençoada nessa terra, independente da situação que a terra esteja vivendo. Porque as promessas não dependem das circunstâncias, mas dependem única e exclusivamente do poder, da vontade de Deus e da nossa fé, do nosso coração. Você pode dizer amém? Então, porque às vezes, mesmo o crente diz, não, aquele irmãozinho recebeu aquela bênção, a nossa irmã recebeu, porque ela merece, ela é tão aplicada, está em todos os cultos, não é? Está sempre contribuindo, misericórdia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que você não se glorie. Tudo que vem sobre nós, tudo que nós recebemos de Deus, vem através da graça. Aleluia. Mas também temos princípios a ser observados. Glória a Deus. É tudo pela graça, por meio da graça, por intermédio da graça. Mas nós temos princípios estabelecidos, né? Hoje, nós sabemos que Deus não quer que nós passemos fome. Deus não quer que nós tenhamos problema na área financeira, amém ou não amém? A não ser que Ele esteja passando, né, a nossa vida por uma prova para nos testar, quem sabe? Mas a visão de Deus é a melhor que tem. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará tudo quanto lhe pedir, disse Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, querido, a gente vê que essa situação, quando a promessa se cumpre, certamente nós estamos atrás dessa promessa. A base dessa promessa cumprida, existem princípios estabelecidos e exercidos. Você pode dizer amém? Então, quando eu e você, nós somos filhos da promessa. Diga, eu sou filho da promessa. Na parte financeira, eu olho para Abraão. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus esteve aqui, amém? E teve uma vida super humilde, financeiramente, amém ou não amém? Desde o seu nascimento. Mas quando nós olhamos para Abraão, esse manto que está sobre nós, porque somos filhos de Abraão, nós estamos debaixo do manto da prosperidade de Deus. Nós prosperamos porque somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. Agora, como filhos de Deus, nós recebemos todas as bênçãos espirituais e humanas dessa terra. Glória a Deus. Porque diz que o reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o reino de Abraão, os que são filhos de Abraão, são os filhos da providência de Deus. Diga glória a Deus. Então, querido, amém, nós somos abençoados, não obstante as nossas falhas. Não é pelo seu merecimento, nem pelo meu merecimento. Por aquilo que eu fiz, ou faço, ou vou fazer. É porque eu creio na promessa. E quando você crer na promessa, a promessa se faz presente à sua vida. Porque tudo é possível ao que crer. Segundo, nós somos abençoados independente das circunstâncias. Nessa época de pandemia, quem sabe você que está nessa live, ou você que está aqui na igreja, estava prestes a receber
uma promoção no seu trabalho. O gerente, o diretor já tinha lhe chamado dizendo, olha, mês que vem você vai ter uma outra função, maravilha, o seu salário vai melhorar. Você se alegra ou não? Mas de repente chegou a pandemia, redução do contingente de trabalho, pessoas sendo demitidas, de repente, muitos trabalhando para o home office, empresas fechando. Como fica a cabeça desse homem? Porque certamente, na mente dele agora, como é que Deus vai fazer cumprir a sua promessa, se agora entrou essa situação de crise no mundo, não só no Brasil? Agora nós temos que baixar para o campo da fé. A Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, querido, para sermos abençoados, nós não dependemos de circunstâncias. Não dependemos se a Bolsa de Valores disparou para cima ou para baixo, se o dólar chegou a R$ 5 ou a R$ 10. Porque o mesmo Deus que age na escassez, age na abundância, age na abundância, age na escassez. Deus não precisa de circunstância para nos abençoar. Glória a Deus. Veja a vida de José. Glória a Deus. José foi levantado porque Deus diz, olha, vai vir tempos de crise e vou usar a sua vida, José. Então, para cada tempo, Deus tem estratégias. Diga, estratégias. Você não pode ser obsoleto, você não pode ter uma mente retrógrada, você não pode ficar grudado no passado, porque para cada tempo Deus tem estratégias. As estratégias anti-pandemia são umas estratégias. As estratégias pós-pandemia e pandemia são outra estratégia, querido. Glória a Deus. Agora, Deus dá estratégia. Ele disse, Isaac, semeie na terra. Isaac semeou. Isaac creu que mesmo naquela época de dificuldade, de seca, de fome, de problemas, Deus não teria problemas para abençoá-lo, para exaltá-lo. É a mesma coisa hoje, querido. Amém? Você está preso muito nas circunstâncias. Ah, meu Deus, agora, tudo que eu pensava fazer, não vou fazer mais. Né? Tem gente até pensando já no Jingle Bell. Como é que vai ser o nosso Jingle Bell? Que nós não temos nada a ver com ele. Porém, muitas pessoas têm. Como vai ser o meu Natal? Será que Papai Noel vai vir na pandemia? Quem sabe de máscara? Álcool gel? Então as pessoas, veja bem, as pessoas que não vivem as promessas de Deus, que não vivem a fé na palavra de Deus, o seu futuro é indeciso, o seu futuro é nebuloso, o seu futuro não dá em nada. Porque nós, como crentes, nós somos sábios e, aleluia, dirigidos por Deus, nós plantamos no presente para assegurar o nosso futuro. O seu futuro é resultado da sua plantação no seu presente. Porque em Gálatas capítulo 6, a Bíblia diz, tudo que você semear, também você vai colher. Então semear é presente e colher é futuro. Ou um futuro próximo, médio próximo, ou um futuro. Você pode dizer amém? Então, meu amado, somos abençoados independente das circunstâncias. Você não pode viver, misericórdia, essa neurose terrível, desgraçada. Tivemos uma live com os 12 do estado de São Paulo, junto com o nosso líder, e todos falamos, tiveram a oportunidade de falar, e alguns dizendo, não sei o quê, por causa da velhice, até um colega disse, não, porque agora nós estamos com dificuldade. Aí me deram a palavra, eu falei, olha, queridos, eu quero dizer para vocês,
que eu estou como Caleb. Se lembra do Caleb, nosso irmãozinho? Conquistou Hebrom? Quando ele creu nas promessas de Deus, ele juntamente com Josué. Eia, subamos e conquistemos a terra. Eia, porque havia um rebu, uma confusão desgraçada no arraial de Israel, por causa de uma palavra maligna, uma palavra de incredulidade dos 10 espias. Mas Caleb e Josué resolveu a crer na palavra de Deus. E aí já foi determinado, Caleb, lógico, sabe como ele só, diz, olha, na partilha da terra eu quero Hebrom. A região de Hebrom é uma região muito linda, uma região que tem muita condição de plantio. O Monte Hermon, ele recebe uma geleira muito grande, e no desgelar, no gelo se transformando em água, essas águas vão diretamente para o Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. Então ele pegou uma região próspera, uma região abençoada. E o tempo passou, digo, o tempo passou. Você não lembra de alguma coisa que Deus prometeu a você alguns anos atrás? E agora chega a hora da partilha, da divisão da terra. E agora José disse, olha, meu amigo, olha, meu amigo Caleb, você já tem 85 anos. Lá os caras, tem gigante, lá os caras são fortes. Como é que você vai vencer essa batalha? Eu acho que você não deva ir conquistar Hebrom. E Caleb disse, eu tenho a mesma força que antes. Agarrarei com meus próprios dentes. Conquistarei a terra. Tenho o mesmo vigor do começo que Deus me deu. Diga glória a Deus. Tem crente que já sentou na curva. Ai, meu Deus. Será que Jesus volta amanhã? Tem gente até dizendo que essa é a última praga do Apocalipse. Que horror. Meu amado, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então, veja bem, que nós somos abençoados, não pelas circunstâncias. Deus não espera o favor da natureza. Deus não espera o favor dos homens com seus decretos políticos. Deus, ele é autossuficiente. Deus é todo poderoso. Ainda que a circunstância esteja difícil, é Deus que muda as circunstâncias, querido. E saiba disso, que esse vírus, essa situação, está tudo debaixo do controle do eterno Deus. Amém? Tem gente até pensando que Satanás está controlando tudo, está amarrado. Você sabe onde está Satanás hoje? Debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele o colocou debaixo dos seus pés. E ele foi lançado nas trevas exteriores. O que aguarda a sua pessoa é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, meu amado, Deus não depende das circunstâncias. Se Deus quiser, esse tempo vai mudar e Deus vai me abençoar. Isso é heresia. O tempo vai piorar e Deus vai me abençoar. Eu serei a diferença desse mundo. Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve e não serve a Deus. Diga, eu sou. Diga, eu sou a diferença nesse mundo. Glória a Deus. Quinto, nós somos abençoados porque semeamos. Diga, o reino de Deus é o reino da semeadura. Eu quero dizer para você que você é fruto da sua semeadura. Você não pode receber mais do que aquilo que você semeia. Parece heresia. Mas vamos para o Novo Testamento?
Porque Jesus disse, uns receberão 30 vezes, outros 60 vezes, e outros 100 vezes, o completo. Jesus é o Deus do completo. Amém? Então, meu amado, nós somos fruto da nossa semeadura. Não é só dinheiro não, querido. O que você semeia na sua família hoje, você vai receber amanhã dos seus filhos. O que você semeia na sua vida financeira, no reino de Deus, será a estrutura financeira do seu futuro. Isso não pode falhar, porque Deus nos chamou para sermos semeadores. E essa semente começa com o Evangelho. Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear. Então, querido, você e eu, nós estamos com o desafio de semear. Semear amor, semear graça, salvação. Nós somos semeadores. Amém? Glória a Deus. E é interessante que quando nós começamos a semear, nós começamos a receber a consequência da nossa semeadura. A nossa colheita, ela depende da nossa semente. Primeiro, a semente tem que ser boa. Diga, semente boa. Amém? Segundo, você não pode comer a semente, senão você vai morrer de fome. Não estamos profetizando miséria, estamos profetizando a palavra de Deus. O agricultor nessa vida, quando vai semear, quando ele tira a sua colheita, ele reserva os melhores grãos para a próxima semeadura. É interessante que no capítulo 9 de Coríntios, a Bíblia chega a dizer, olha, Deus nos dá semente para semear. Tudo que nós recebemos de Deus está intrínseco, está junto, está acoplado àquilo que vamos semear. Recebemos do amor de Deus. Parte desse amor tem que ser semeado. Recebemos da graça de Deus. Essa graça, parte dela tem que ser semeada. Recebemos da alegria do eterno. Parte dessa alegria tem que ser semeada nos corações. Você pode dizer amém? Não tem ninguém dormindo, né? Glória a Deus. Então a Bíblia diz, olha aqui, eu vou te dar semente. Porque a Bíblia diz que Deus é que dá semente. E para que Deus dá semente? Para chamar os amigos, fazer um banquete, esse mês está bem abastado, bastante dinheiro. Não. Deus só dá a semente para que ela seja semeada. Diga glória a Deus. Não se come a semente, não se parte a semente, porque semente partida não germina. Semente partida cria maldição. Lembra-se de Ananias e Safira, que não tem nada a ver com dízimo? Eles partiram a semente e morreram fulminados, porque tentaram enganar a Deus. Então, meu amado, glória a Deus, aqui nós estamos diante de uma semeadura. E aqui no texto de Coríntios, a Bíblia diz, o Eterno dá semente para nós semearmos. E, consequentemente, Ele aumenta a nossa sementeira. Deus quer aumentar as nossas sementeiras, não só para nós semearmos, porque quem tem uma sementeira grande, enorme, vai colher muitos frutos. Amém ou não amém? O que Jesus disse da parábola do grão, daquele homem insensato? O homem disse, olha, eu tenho meus armazéns, já coloquei todos os meus grãos, mas esse ano eu quero detonar. Esse ano eu quero plantar para colher muito. Glória a Deus. E o que ele fez? Derrubou os seus celeiros e construiu outros maiores, porque a visão dele era uma grande colheita. E assim como ele disse, o fez, plantou, colheu, abarrotou os seus celeiros.
Porém, aquele homem não tinha preparado a sua alma, a sua vida para a vida eterna. E Deus o chamou de louco. Mas eu só quero ficar na primeira parte hoje. Eu quero dizer para você, aquele homem que queria colher muito, ele entendia que para colher muito ele deveria plantar muito. Você pode dizer amém? Já pensou? Deus vai me abençoar. Olha, ano que vem, depois, daqui uns meses, eu vou colher muito. Deus vai me dar muitas. O que você tem plantado? Você é fruto da sua semeadura. Eu sou fruto da minha semeadura. No capítulo 25 de Mateus, aquele homem fala algo que eu creio que não seja verdade. Ali fala do verso 14 em diante sobre a parábola dos talentos. Amém? O primeiro, 5. O segundo, 2. E o terceiro, 1 talento. Mas deixa esse talento para outra hora. Quando Jesus veio pedir conta dos talentos, aquele homem falou algo. Ele disse, olha, aqui está o teu talento, o único que o Senhor me deu. Porque eu sei que tu és um homem severo. Eu sei que o Senhor é um Senhor severo. O Senhor quer colher aonde não plantou. Isso é uma grande mentira. Deus, ele só quer colher aonde ele plantou. Diga, Deus só vai colher aonde ele plantou. Deus não espera a colheita do ímpio. Deus não espera a colheita do ímpio. Deus espera a colheita nossa. Você está entendendo? Glória a Deus. Então, Deus não é injusto. A Bíblia diz que nós temos que plantar para colher. E aí, cada colheita é segundo a nossa fé, aquilo que nós empreendemos. Deus não manda ninguém plantar. Porque plantar, meu amado, é optativo. Mas colher no reino de Deus é obrigatório. Não tem ninguém que plante no reino de Deus que não colha nesta vida e na vida futura, disse Jesus. Oh, meu Deus. Me dê a palavra tarde hoje, já vai dar meio-dia. Vamos para a padaria buscar o frango. Então, queridos, somos abençoados porque semeamos. Nós somos fruto da nossa semeadura. Não só dinheiro, não, na família. No reino de Deus. Na graça, no amor, na alegria. Nós somos abençoados, apesar das perseguições. Interessante que Isaac só recebeu o cêntuplo de Deus, ou seja, 100 vezes mais, porque ele semeou. Independente das circunstâncias e das dificuldades. Mas terminando, nós somos abençoados apesar das perseguições. Apesar das perseguições. Porque perseguição, querido, quando não tem, a gente procura. Luta é assim na vida do crente. Quando o crente está muito, quieto, de repente ele mesmo cria problema para ter problema. Então, Abimeleque. Esse texto é maravilhoso. Então nós vamos parar, sabe? E aí começa. Você sabe que a agricultura depende da água. O homem depende da água. Os poços que Abraão tinha aberto, os filhos teus tamparam. E agora, eles tampavam um poço, Isaac abria outro. Eles tampavam um poço, Isaac
abria outro. Todavia, os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Sitna, Ezeque, lugares de contenda, de confusão. Crente não é gente de confusão, porque o nosso Deus peleja por nós. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Mas glória a Deus, depois de eles entupirem 3 poços, entupiram os poços de Abraão, que Abraão tinha aberto. No verso 22 a Bíblia diz: Isaac mudou-se dali, construiu um outro poço, que ninguém discutiu por causa dele. E esse poço ele chamou de Reobote. Reobote significa lugar espaçoso, lugar que pode criar bastante e plantar bastante. Então, queridos, aquele rei investiu contra Isaac, contra os seus pastores, os seus servos. A Bíblia diz que eles tinham inveja de Isaac. Diga, eles, os filisteus, tinham inveja de Isaac. É assim mesmo hoje. Nós somos alvo da inveja. Aquele crente, eu ganho mais do que ele vive uma vida melhor do que eu, tem uma casa melhor do que eu, tem um carro melhor do que eu. O que esse crente deve estar roubando? É porque ele rouba, pensa que todo mundo rouba. E os filisteus tiveram inveja. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa se preparar para o sucesso. Às vezes o crente não está preparado para o sucesso. O sucesso vem, ele não sabe como organizar, como lidar com essa situação. O sucesso virá sobre a sua vida. A multiplicação virá sobre a sua descendência. A bênção do Eterno virá sobre você. Nesses dias de pandemia, Deus fará a diferença da sua vida com seu vizinho, com seus parentes. Eles vão dizer: essa mulher, esse homem, o que ele está fazendo, que bênção é essa? Então isso atrairá esse povo para Jesus. Diga glória a Deus. E eles ficaram agora com inveja de Isaac. E depois de tantas investidas contra Isaac, sai agora o rei Abimeleque e vai ao encontro de Isaac na terra que ele já tinha saído, em uma outra parte da terra. E Abimeleque vai para ele e diz: amém. E no verso 27, a Bíblia, Isaac diz: o que você veio fazer aqui, perturbador de Israel? O que você veio aqui? Viestes a mim, já que me odiais, me expulsaste do vosso meio. Isaac falando com Abimeleque, com o rei: o que você veio fazer aqui? Espera um pouquinho. Nós viemos aqui não é para fazer mal para você. Nós viemos aqui fazer uma aliança com você, porque você é um homem que Deus prospera. Você é um homem abençoado. Você é um homem que tem o melhor de Deus. Vimos, veja o verso 28, querido. Vimos, glória a Deus. Vimos com clareza que o Senhor está contigo. O seu vizinho, o seu parente, a sua sogra, o seu sogro, o seu conhecido dizer: olha, eu tenho visto a tua vida, Deus é contigo, varão. Aleluia, Deus é contigo. Nós temos visto, o mundo tem que ver que Deus é conosco, em quaisquer circunstâncias que venhamos a passar, querido. Não fica aí xaropinho aí, todo lengo-lengo não, por causa da circunstância não. Nosso Deus é maior do que a circunstância. Nosso Deus é maior do que a praga. Nosso Deus é maior do que o vírus. Nosso Deus é maior do que o inferno. Nosso Deus é todo poderoso. Glória. Façamos um juramento. Façamos uma aliança entre nós. Queremos estabelecer contigo uma aliança. Maravilha.
Pedimos para você, Isaac, agora, que você não venha nos fazer mal, assim como em nada fizemos mal. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. É a última frase do versículo 29. Agora eu te vejo. Eu te enchi a paciência, eu te chamei de aleluia, eu te chamei de crente louco, eu te chamei, eu falei que você ia levar dízimo para pastor, dinheiro para a igreja, eu quantas falei contra a sua vida, eu levantei como parente seu contra a sua vida, mas agora eu reconheço, verdadeiramente o Senhor tem me abençoado. Certo? Nós tínhamos 10 anos nessa cidade, nós temos 33 para 34. Deus usou esse púlpito, não sei se era a metade dele, do templo. E no aniversário da igreja, Deus disse: olha, os teus inimigos, mesmo que não tope a sua cara, não gostam de você, mas eles reconhecem que eu sou com a sua vida. Aí eu desmanchei igual gelatina fora da geladeira. Eles não gostam de você, eles te odeiam, mas eles reconhecem que eu sou contigo. Aquele dia foi um dia marcante que eu nunca mais esqueci. Diga glória a Deus. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor tem me abençoado. Eles levantaram de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Aleluia. E logo em seguida vem os servos de Isaac. Olha, abrimos outro poço e encontramos água. Isaac colocou o nome daquele poço Seba, Berseba, casa do juramento. Seba significa juramento. Agora esse poço firma o nosso juramento, a nossa aliança. Nós vamos orar a Deus. Eu não sei se você está esperando as circunstâncias mudarem. Eu não estou. Eu creio que Deus está entrando em providência. Amém? Como ele fez com os gafanhotos aí, ó, foi lá para o Uruguai, livrou o Brasil, porque Deus sopra mesmo. A Bíblia diz que quando Moisés orou para tirar os gafanhotos do Egito, veio um vento oriental e levou todos os gafanhotos fora, por causa da oração de Moisés. Eu não sei se você está esperando as circunstâncias mudar. Amém? A ter emprego para todo mundo. As circunstâncias, essa situação que estamos vivendo de pandemia vai passar. Já está passando, queridos. Ontem alguém falou, esses entendidos da vida aí, que o Brasil é a nação que mais recupera pessoas do Covid-19. Glória. Mas eu quero te dar um conselho. Não espere a circunstância. Tome uma atitude diante de Deus. Porque melhorando a circunstância ou não, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não depende das circunstâncias. Nós vamos orar nessa hora. Fique de pé. Você que está aí nessa live, escuta online. Se puder ficar de pé, toma uma posição, de joelho. Nós vamos orar nesta hora. Para recebermos a grande colheita, primeiro, não podemos ter a mente e o coração no Egito. Nosso coração tem que estar em Deus. E sabermos que, independente das nossas falhas, sempre comeremos o melhor da terra. Isaías 1:19. Independente das circunstâncias, Deus muda radicalmente todas as coisas. Meu! Quando a Bíblia diz que tinha fome, que tinha fome mesmo. E no tempo de fome, escassez, de miséria, Deus prosperou Isaac. Sorriso de Deus. Isaac, sorriso do Eterno.
e ali ele prosperou. Feche os teus olhos, comece a orar. Te adoramos, Senhor. Se o meu Deus comigo está, que eu temerei, que eu temerei. Oh, não, nunca me deixou em tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Maravilha. Oh. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. Provisão de Deus. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, Profetiza. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ele nunca deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chega. Vamos esperar. Te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, Cante de nunca me banai. deixou Oh. quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Nós vamos orar nesta hora. Você sabe que eu tenho evitado, não tenho ligado a televisão para ver reportagem. Não tenho medo, muito pelo contrário. Eu não quero ser dirigido por mídia antissemita, mentirosa. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Você não peca em ver a reportagem, não estou dizendo isso. Eu tomei essa decisão. E eu vi somente ao Senhor. E quem sabe você anda abalado, triste, preocupado, preocupada, porque as preocupações fazem parte da nossa alma, querido. Não quer dizer que você não seja crente, não seja salvo, mas às vezes você fica meio jururu, né? Preocupado, preocupada. Quem sabe hoje é um milagre você estar aqui nessa casa, presencialmente. E eu estou amando e me alegrando por você aqui.
em ver você aqui. Eu quero fazer um convite a você. Você quer se preparar para a grande colheita? Você quer se preparar para a grande colheita? Preparar o seu espírito, o seu coração, sua mente totalmente no Senhor, e todas essas preocupações sejam lançadas fora. Então passa aqui à frente, tem espaço bastante aqui, pode sair do seu lugar. Você precisa da intervenção de Deus. Meu Deus, o que será do meu filho, da minha filha? O que vai ser da minha vida profissional? Senhor, o que vai ser da minha vida financeira? É tantas incógnitas, são tantas as preocupações, que às vezes nós começamos a ficar com dificuldades na fé. Ontem eu visitando a irmã, vou ministrar ceia para ela. Ela tem 80 anos. Ela descobriu esses dias um câncer no útero. É uma pioneira daqui, uma guerreira fiel. Eu disse: minha irmã, não olhe para a circunstância. Lembre-se de Isaías 53, verso 4. Ele tomou sobre ele mesmo as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores, os nossos pecados. Ele continua sendo o mesmo, querida. Às vezes tem hora que a dificuldade bate à nossa porta, que nos abala, querido. Nós somos humanos. Abalou João Batista. João Batista sabia que não sairia vivo daquele cárcere. João Batista tinha certeza que ele não sairia vivo. Ele mandou os seus discípulos dizendo: vai ver se ele é o Machia, se ele é o Messias enviado do Eterno. Ele mandou os seus discípulos, eles foram. E Jesus disse: vocês vão ver agora. Tudo que você vê aqui, vocês falam para João Batista. Jesus curou enfermos, paralíticos, libertou vidas. Disse: olha, tudo que vocês estão vendo aqui, conte a João Batista, porque essa é a evidência do reino e o poder do rei do reino. E João Batista entendeu. Ele também passou em crise. Jesus também entrou na sua crise. Quem estava na sua humanidade, querido. Ele disse: pai, se possível, basta de mim esta hora, esse cálice. Está muito difícil, o negócio está pesado. Oh, Jesus. Mas contudo, Senhor, eterno Pai, faça-se a tua vontade. Deus tem visto o seu sofrimento, minha amada. Deus tem visto a sua fidelidade e o seu sofrimento. Deus tem visto o seu sofrimento, meu amado. Hoje Deus entra com providência a respeito da sua vida. Toda essa tristeza que você tem passado, desilusão, o Senhor vai trazer alegria no seu coração, vai gerar esperança na sua vida. E você vai ver as situações, as circunstâncias totalmente diferentes. Deus vai te dar uma visão dos céus. Você vai olhar com os olhos de Deus. Você vai olhar com os olhos de Deus. Você vai pensar com a mente de Deus. Você vai agir debaixo do poder de Deus, da sabedoria de Deus. Nós vamos orar nesta hora. Deus está recolhendo as suas lágrimas, minha irmã. Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto a sua aflição. Deus tem visto a aflição da sua casa, o desespero da sua alma. Pai amado, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, segundo a tua palavra, nós em ti não dependemos de circunstâncias, não dependemos daquilo que somos ou que temos, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Abençoa a tua filha, Pai, enxuga as suas lágrimas, traz de renovo na sua fé, renova a sua fé nesta manhã,
que ela comece a olhar totalmente para o Senhor, porque todas essas circunstâncias passarão, diz o Senhor dos Exércitos. Entra com a tua providência, Pai. Coloca a paz no seio dessa família, dentro desse lar, ó Deus. Projeta paz, esperança, graça. Enxuga as lágrimas nesta manhã, Senhor. Recolhe cada lágrima e transforma cada lágrima, Senhor, aleluia, no poder da alegria, do regozijo, do gozo no Senhor. Pai, entra com a tua providência. Todo medo, todo constrangimento, sai agora em nome de Jesus. Todo abatimento da fé, sai em nome de Jesus. Renova a fé do teu povo, renova a fé da tua igreja, renova o teu amor sobre nós. Senhor, ajuda-nos a olhar firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus, eu profetizo da parte do Senhor que essas vidas, essa semana, elas terão uma experiência profunda com o Senhor, e todo esse desânimo já está saindo em nome de Jesus. Esta semana será a melhor semana para a sua vida. Deus está restaurando a sua fé, Deus está restaurando a sua alegria, Deus está restaurando a sua comunhão com Ele, em nome de Jesus. Opera um milagre, ó Deus. Abençoa o teu filho através dessa live, Senhor. Toma nas tuas mãos, toca nesse lar. Abençoa o teu filho, a tua filha, este homem, esta mulher. Que a graça do Eterno, a prosperidade do Eterno, o amor do Eterno, a graça do Eterno entre nesta casa. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Nós a recebemos com alegria, e como Isaac ficaremos no lugar que o Senhor nos tem colocado, e nós frutificaremos. Nós seremos abençoados, porque estamos debaixo da bênção do nosso pai Abraão, o pai da fé e da glória do eterno Jesus. Aleluia, o nosso Deus eterno. Muito obrigado, ó Deus. Opera o milagre nessas vidas, e que essa semana seja uma semana sobrenatural, semana de portas abertas, semana de alegrias, semana de resoluções da parte de Deus. Nós profetizamos sobre a sua vida portas abertas, alegria do eterno. Eu profetizo prosperidade sobre a tua casa, eu profetizo alegria sobre o teu coração. Aleluia, receba nessa hora, em nome do Senhor Jesus, e para a tua glória. Amém. Deus abençoe, amados. Tem alguém aceitando a Jesus hoje? Ou que não veio aqui à frente e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí na live, nós estamos sempre fazendo o apelo. Amém? É a hora de nós intercedermos uns pelos outros. Amém, queridos? Sempre é assim, mas agora intensificar. Glória a Deus. Blinde o seu irmão com o sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Blinde a sua vida com o sangue do Cordeiro. Nós vamos fazer a última oração. Vamos orar pelo irmão Luiz, aqui do louvor. Ele teve uma dificuldade, o exame acusou uma pneumonia. Vamos agora levantar um clamor, que Deus toque nos seus pulmões, brônquios, alvéolos, traqueia, em todo o seu sistema respiratório, e que todo mal saia da vida do Luiz, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo irmão Luiz nessa hora. Envie uma palavra de cura sobre a sua vida, uma palavra de poder, uma palavra de libertação. Que o Luiz seja alcançado por essa bênção em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que ainda esta semana ele saia desse hospital, dessa situação. Em nome do Senhor Jesus, opera um milagre sobre a vida do Luiz, do irmão Luiz, ó Pai. Também nós incluímos ó Deus amado, a irmã Ruth. Opera um milagre sobre esse câncer. Ó Deus, liberta a tua filha pelo poder que há no teu nome. Cura todos os enfermos da tua casa. Que haja saúde no arraial do teu povo. Que haja graça, prosperidade sobre a vida do teu povo, Pai. Muito obrigado por tudo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo do Eterno, espalhado entre as nações da terra, e contigo, igreja, agora e até a gloriosa volta do Senhor Jesus. Quem crê, aplaude, aplauda a Yeshua, recebendo a bênção do Eterno. Glória a Deus. Hoje à noite estaremos aqui. Você pode vir à noite. Você que está aí na live, tome a decisão e venha. E vamos adorar a Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.